Então, você às vezes se questiona se tudo o que acontece já estava escrito ou se realmente você está mudando os acontecimentos? Como é que é essa relação de destino e livre-arbítrio? E astrologia tem a ver com isso? Então, eu sou Dudy Rios, sou astróloga comportamental e estou aqui para falar com você sobre destino e livre-arbítrio na astrologia, para que você consiga perceber essa relação no seu dia a dia, na sua vida, e você despertar para as áreas realmente que você tem o seu destino e por que isso é dessa forma e onde você tem livre-arbítrio e como agir nessas situações. Então, eu nos meus 26 anos de astrologia já ouvi muitas vezes a mesma pergunta. Dudy, mas se tudo está escrito, então para que eu vou fazer alguma coisa? Por que eu vou querer mudar se é tudo do jeito que está no meu mapa de nascimento? Só que não é assim. Então, a astrologia natal, que é a astrologia mais popular, essa que a gente conhece, que você vê seu signo, seu ascendente, a sua lua, né? Que os astrólogos levantam com o horário do seu nascimento, é o seu mapa natal. E ele sim, ele tem muito de destino. E nós temos um mapa dracônico, que é o mapa da sua alma, que é um mapa anterior ao seu mapa de nascimento, que ele é feito a partir do seu nascimento, mas a gente vai voltando um pouquinho no tempo para fazer um mapa dracônico. E ele fala da sua essência, da sua alma. Quando você não tinha limitações, quando você não tinha restrições, que são aquelas que você recebe no momento do nascimento. Essa relação de astrologia dracônica e astrologia natal fala muito de destino e livre-arbítrio. Certo? Vamos entender um pouco mais isso? Até para você conduzir a sua vida de uma forma mais tranquila, nesse processo de autoevolução que é a vida, você estar mais consciente, mais pleno. Porque você já percebeu, né, que cada vez mais as respostas estão em você, basta você saber as perguntas certas e buscar na fonte, né, na sua fonte, as melhores respostas na tomada de decisões e até no entendimento das coisas que te acontecem toda hora. Porque às vezes tem muitas situações que se repetem. Você não concorda comigo? Às vezes você para nos mesmos lugares, nas mesmas situações. Às vezes vai ano, vem ano, você faz aniversário e aí você não tem nem motivo para cantar parabéns, porque parece que sempre é a mesma coisa. Mas não é bem assim, tá? Então vamos começar falando de destino. O que é o destino? O destino é aquilo que a gente acredita que, independente daquilo que a gente vai fazer, vai acabar naquele fim. Então, por exemplo, nosso destino é a morte. Todo mundo sabe, acreditando em encarnação ou não acreditando em encarnação, que a gente vai morrer. Então, esse é um destino. Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Mas, e aí, usando esse parâmetro da vida e da morte, como é que a gente pode entender destino e livre-arbítrio? Mas o que você vai fazer nesse trajeto do nascimento até a morte tem muito de livre-arbítrio. Então, sim, tem algumas coisas em que a gente não tem ação. Algumas coisas que realmente vão acontecer dessa forma. E por que isso acontece com você? Por que você nasceu numa cultura, numa família com determinadas características, com uma capacidade maior ou menor de transmitir afeto, com uma capacidade maior ou menor financeira, cultural, né? Por que você de repente passou por alguns acidentes ou algumas situações muito complicadas, muito ruins na sua vida, né? Por que essas coisas fazem parte do seu destino? Aí você vai dizer, ah, Dudy, isso é karma. Ah, é porque eu fui lá, joguei pedra na cruz. Ah, sei lá, porque eu fui uma pessoa muito ruim, então eu passo por coisas ruins. Não é bem assim. Ou senão eu passo por coisas boas porque do dia eu só fiz coisa boa e eu já me livrei do meu karma ruim, agora é só alegria. Não é bem assim. Então assim, ó, vamos começar com o mapa dracônico. O que é esse mapa dracônico? Né? O mapa dracônico é o mapa da sua alma. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vibra uma energia. E essa energia independe do seu nome, da sua condição social, de onde você nasceu, da sua profissão de hoje. Existe algo anterior àquilo do seu nascimento. Você nasceu por algum motivo, que é para evoluir. E o que é evoluir? Não é ficar bonzinho, não é ser uma pessoa calminha e zen o tempo todo. Evoluir é você vibrar cada vez mais a sua energia. É você ter menos limites para ser quem você é. É você irradiar, né? Como se você fosse uma estrela e a sua evolução, nesse processo de evolução, tem o seu crescimento, a sua expansão, você vai vibrar mais, você vai atingir mais pessoas, mais lugares, você vai estar presente em todos os lugares. Porque assim que você morrer, você volta a ser uma forma energética, não tão material. Então é como se você tivesse uma energia, você
sofresse algumas restrições, algumas adaptações para nascer e depois você voltasse a vibrar uma energia. Então o mapa dracônico me fala da sua energia e do que você, qual é a sua finalidade ao nascer. Tipo assim, você veio para cá para quê? Para tirar férias, que não foi, né? A gente deve ter um lugar bem melhor que esse. Mas você vem para o mundo de dualidades, você vem para o mundo onde tem coisas boas e coisas ruins, coisas bonitas e coisas feias. Você tem onde tem dia e tem noite, né? Tem céu e tem chão. Tem tudo tem o seu contrário. E a gente precisa de um lugar onde tem os opostos para a gente evoluir. Porque a gente tem que, e a gente fala de polaridade, que é um aspecto da astrologia, você tem que viver toda a polaridade de uma experiência, o lado ruim e o lado bom, para você passar por essa experiência e você construir um novo padrão de vibração. É como se você, por exemplo, fosse fazer uma roupa e você tivesse que ir numa loja, ver todos os tecidos, os fios, né? E aí você vai escolher a partir de todos qual tecido, qual fio, qual linha, né? Que você vai fazer a sua roupa. Então a gente precisa experimentar o todo para no fim a gente chegar num ponto de equilíbrio, de ter vivido uma experiência para a gente chegar num consenso, numa elaboração de alguma coisa. Então, você nasceu, você tem seu mapa de nascimento, aquele lá do seu ascendente, do sol, né? Você tem aquele seu mapa, porque aquele seu mapa é o seu destino. Isso quer dizer o quê? Que você determinou, antes de vir para cá, que situações você ia passar para conseguir vibrar mais ainda a sua energia. E essa sua energia que você vai vibrar está lá no seu mapa dracônico. Então, seu mapa dracônico me diz qual é o objetivo da sua alma. Né? Por que a sua alma resolveu nascer e ter esse tipo de experiências que se repete na sua vida? Talvez frustrações, talvez sensação de não ser amado, talvez sensação de não ter merecimento, de não ser capaz. Por que você tem essas sensações? E aí não é uma coisa ruim, gente. Apesar de às vezes a sensação ser bem desagradável, não é uma coisa ruim. Porque esse tipo de experiências vão fazer com que você se liberte de padrões, de crenças, né, de limitações que impedem você de ser você mesmo. Quantas vezes você passou por situações e pensou assim, se eu pudesse fazer o que eu queria, eu faria. E você não conseguiu fazer. E às vezes até esse eu faria o que eu queria fosse um padrão destrutivo, não fosse uma coisa boa para você. Então essas questões você veio trabalhar, você veio realmente elaborar algumas crenças, você veio superar algumas limitações para que você consiga cada vez mais evoluir, vibrar. O que é evoluir? É vibrar sua alma, é vibrar quem você é. Então seu signo no mapa dracônico, seu ascendente no mapa dracônico, sua lua no mapa dracônico estão falando do quê? Que tipo de alma, de energia você tem, que tipo de experiência você vai passar e quais as situações, quais os momentos da sua vida em que você vai ser testado, para você perceber como é que está a sua evolução, como se fosse uma prova. Mas não é uma prova no intuito de reprovar ou aprovar, é uma prova no sentido de, bom, vamos ver como é que está se desenrolando esse negócio, vamos ver como é que você está nesse processo de evolução. Se você deu um passinho, deu dois, já deu um pulo, se você subiu, né, um lance de escadas ou se você ainda está esperando o elevador. Então, a lua no mapa dracônico me fala isso. Então, falando de destino, livre-arbítrio, o que é o destino? O destino são as situações que você escolheu ou que foram direcionadas para você, para que você tenha a experiência da polaridade de sentimentos, de pensamentos, de situações, para que você, através dessas experiências, você consiga elevar o seu padrão, você consiga evoluir, você consiga realmente vibrar mais ainda quem você é. E o livre-arbítrio, né? O que ele significa? O livre-arbítrio é todo momento que você tiver uma escolha nesse projeto, nesse processo de destino, né? Toda vez que você estiver na estrada do destino, vamos supor que no seu destino tem que você vai viajar, que você vai ser advogado, que você vai ter 3 casamentos desfeitos. Então, nesse processo do destino, quais são essas tomadas de decisão? O que você faz numa viagem que deu certo ou que não deu certo? O que você faz numa separação? O que você faz num momento de dor, de tristeza? O que você faz quando alguma situação não está boa? Ou o que você faz quando algo te incomoda? Então, o destino seria mais ou menos o pano de fundo, seria o cenário da sua vida. O livre-arbítrio é o que você vai fazer nesse cenário. Porque, sinceramente, gente, assim,
Você sabe que você tem que acordar na segunda-feira, você tem que trabalhar, você tem que se alimentar, você tem que, sei lá, falar com as pessoas, tem que chegar em casa, tomar um banho e dormir. Mas se você não quiser fazer isso, você vai me dizer, você tem a opção. Você tem a opção de levantar na cama ou de não levantar da cama. Você tem a opção de, mesmo não estando legal, tentar fazer o seu melhor ou não fazer o seu melhor. Você tem a oportunidade de se aprimorar constantemente ou de ficar sempre no mesmo lugar. Então, o cenário da sua vida é o destino. O que você vai fazer com isso é livre-arbítrio. E eu vejo muitas pessoas muito confusas com livre-arbítrio. Não sei se esse é o caso. Sabe quando você tem que fazer uma escolha e você pode escolher o que você quiser? E aí você diz, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço. Mas aí por que isso acontece? Porque realmente você não está em sintonia com você mesmo. Você não está conectado com o seu mapa dracônico, né? Você não está buscando lá na sua alma. Porque se você tem a oportunidade de escolher e você não escolhe por medo de fazer uma escolha errada, por medo do futuro, então você não está bem. Agora, se você tem inúmeras oportunidades na sua frente e você está em conexão com você, você sabe o que você quer fazer. E não importa se der certo, se der errado, se for bom, se for ruim, porque estar no seu caminho, estar fazendo aquilo que é seu, é muito mais significativo, é muito mais realizador do que ter um sim lá no fim ou dar certo lá no fim. O que é dar certo e dar errado? A gente está numa época em que os conceitos eles não são mais rígidos. Né? O que é certo hoje, amanhã é errado. E o que é certo, às vezes, não te leva para o melhor lugar. E o que é errado, às vezes, dá um resultado bom. Então, o que é certo e o que é errado? O que é dar certo? O que é um relacionamento que deu certo? Né? Ele felizes para sempre não existe. É um casamento de 10 anos, de 30 anos. São pessoas que se separam e ficam amigas. São pessoas que convivem e brigam. O que é um relacionamento que deu certo? Uma relação já é uma troca. E toda troca deu certo. Se acontece a troca, ela deu certo. Então, a gente tem que um pouquinho separar o que a gente considera com dar certo com realmente ser o fluxo, o processo. Que agora nós estamos num momento de uma grande transição. Você deve estar cansado de ouvir isso, transição e o novo, né? Mas o que isso significa, basicamente? Significa que não existe mais verdades estáticas, né? O sucesso, a felicidade, os conceitos de certo e errado, eles são um fluxo, eles são um caminho, eles não são mais um lugar onde você chegar. Não é chegar lá em cima do pódio, não é conseguir a medalha, não é conseguir a aprovação, é você estar nesse caminho, é como se fazer uma viagem. Então, você quer fazer uma viagem, sei lá, para a Inglaterra, e daqui a pouco você só vai ficar feliz quando chegar na Inglaterra. Então, você chegou na Inglaterra, ficou feliz, pronto, passou. Não, o processo de felicidade, o processo desde o momento que você decidiu ir para a Inglaterra, o processo de fazer passaporte, de arrumar mala, de ver onde que você vai ficar, é o processo, né? Então, a felicidade, a realização, né? É um processo. E o livre-arbítrio ele te ajuda nisso, a você estar constantemente no teu processo. Se você tem muitas dúvidas, se você não consegue resolver realmente no momento de fazer uma escolha, e isso é livre-arbítrio, quando você pode optar entre ir ou não ir, fazer ou não fazer, é livre-arbítrio. O que não é livre-arbítrio é, por exemplo, você é convidado para jantar fora, certo? Aí o convite para jantar fora é o destino. O livre-arbítrio é, escolhe onde você quer ir. Você vai numa pizzaria, você vai comer um X, você vai numa churrascaria, você vai num restaurante vegano, isso é livre-arbítrio. Agora, o fato de ir comer alguma coisa em algum lugar é o destino. Então, se você não sabe como resolver, como fazer, né? Como realmente você fazer essa escolha, isso não tem nada a ver com o destino. Isso tem a ver com você estar conectado lá no seu mapa dracônico com a sua essência, com a sua alma. Você perceber realmente estar conectado com quem você é. Talvez você esteja muito conectado com aquilo que você vê, né? E não percebe aquilo que você pode fazer. Certo? Então, a astrologia dracônica, a astrologia natal, falam muito de livre-arbítrio e destino. E realmente você tem isso no seu mapa, você tem isso no seu dia a dia, você tem o seu dia já mais ou menos projetado, você tem a sua casa, você tem o seu trabalho, você tem o seu trajeto, né? Você tem os seus horários, esse é o destino do seu dia. Agora, como você vai conduzir essas 24 horas com um sorriso no rosto, com uma cara carrancuda, se você vai tentar fazer o seu melhor, se você vai fazer de conta que nada está acontecendo, isso é destino, isso é livre-arbítrio. E o seu livre-arbítrio é um pré-projeto do seu próximo destino, né? O livre-arbítrio é a energia, a sementinha para o destino, para o futuro, né? Para o destino de amanhã, para o futuro. Então, são duas áreas que estão sempre juntas,
né? Uma fazendo pano de fundo e a outra fazendo os movimentos. E a astrologia natal, a astrologia dracônica fazem essa ligação entre destino e livre-arbítrio, te mostrando para que existe o teu destino, por que teu destino é dessa forma, e que ele é a melhor coisa, a melhor forma de tudo estar para que você consiga evoluir. E o teu livre-arbítrio, ele está aí para te mostrar que você deve estar conectado com a sua alma, com a sua essência para fazer as escolhas. Certo? Então, mais tranquilo agora com o destino e livre-arbítrio? Os dois sim estão na sua vida, no seu ano, na sua década, nas suas 24 horas, na sua hora de 60 minutos, você convive com os dois ao mesmo tempo. E o livre-arbítrio, ele é a semente do seu amanhã. E o destino é o palco onde realmente você deve estar para conseguir evoluir, para conseguir transmutar aquilo que te impede de vibrar quem você é. Nesse processo de autoexpansão, de autoaprimoramento, de autoevolução. Tá bom? Beijo!